vamos lá, né? A minha história começou em uma época que eu nem me lembro, uma época que eu era muito jovem. Minha mãe me colocou para fazer balé clássico quando eu tinha 3 anos. Eu acredito que eu mais brincava na sala de aula, porque com certeza, pelo que eu vejo hoje em dia das minhas alunas, né, com 3 anos de idade a gente consegue mais brincar de dançar. Mas enfim, nunca deixei, continuei, pratiquei balé clássico diariamente até os 15 anos. 15, 16 anos. Nessa época eu dava aulas, comecei a dar aula em academia com 13 anos, uma coisa bem comum nas academias de dança daqui, na Academia Mônica Luísa. Tu sempre trabalhou lá? Assim, sempre estudou lá? Não, eu comecei estudando na academia da Ana Virgínia, que também é uma figuraça aqui da dança, foi aluna do Bianchi, e abriu a academia dela. E aí eu fazia aula com ela, tive aula lá com o Douglas, que também é outro patrimônio da dança do balé clássico cearense, que é um bailarino bem antigo. Nessa época sempre balé. Minha infância e adolescência foi muito marcada pelo balé clássico. E eu gostava muito, apaixonada, e eu sonhava realmente assim que um dia eu iria ser uma bailarina clássica, né? Com 13 anos comecei a dar aula, então a vida meio que se misturou, a vida de bailarina com aquela vida de professora, que ainda era meio confuso, porque com 13 anos você não tem noção do que é, e estudava ao mesmo tempo, fazia milhares de cursos. Eu sei que 16 anos eu meio que disse que não queria mais aquilo pra mim. Acho que eu já estava caindo na real que o balé clássico é uma coisa muito rígida, exige muito da sua vida e exige muitas particularidades corporais, físicas, psicológicas, e que eu não estava conseguindo me adequar. Então eu percebi que, apesar de não ser uma paixão muito legal, não estava mais me fazendo bem, né? Eu amava dançar, mas tinha alguma coisa errada ali. E aí eu parei de praticar balé clássico. E daí eu fui bater numas aulas de dança contemporânea fabulosas com o Milton, que hoje em dia está na Bélgica, o Milton Paulo, lá no Andanças, na época que funcionava no SESC Senat. Fiquei um tempo lá, fiz umas aulas com ele. Tu lembra quando é que foi isso? Isso, o ano, talvez isso tenha sido em 97, 98, por aí, 97 eu acredito, que foi mais ou menos essa época que eu parei de dançar. E fiz essas aulas com ele e tal. Logo em seguida apareceu uma audição para o grupo Tablado, que era um grupo de dança flamenca, e eu já curtia muito. Fiz a audição, entrei. Fiquei 5 anos no Tablado, foi uma experiência assim muito bacana, né? Numa época que eu estava assim, terminando minha adolescência, começando minha vida adulta. Então a gente viajava bastante, tinha um contato muito grande, e a gente sempre estava juntos nos finais de semana, era bem legal. Até que eu cheguei novamente, né, a uma reflexão de que já tinha dado aquilo ali pra mim, realmente. Participar de um grupo de dança exige várias coisas, assiduidade, pontualidade, dedicação, e já não era mais aquilo ali a minha, não estava mais em sincronia com todas aquelas ideias de grupo, de coletividade. Então saí do tablado. Depois disso, começou a entrar na minha vida umas experiências meio que não vieram de pessoas de dança, mas umas experiências com artes circenses, umas viagens que eu fiz, muito interessante. Vi pessoas fazendo coisas muito belas.